Salve, salve, gente. Boa noite. Estamos aqui, nós, L Sem Registro, em coparceria aí com a Biblioteca Cora Coralina e com esse circuito online de programações, né, culturais. As bibliotecas fecharam, mas as programações seguem aí. E nós vamos falar um pouquinho do nosso processo de registro, de documentação de artistas da Zona Leste. Vamos falar também um pouquinho do processo do livro Narrativas de uma ZL Sem Registro, que foi diagramado, feito, tudo pela gente. E aí, para falar um pouquinho e já começar a se apresentar aí, meu nome é Yasmin Ribeiro, sou artista aqui da dança, produtora e articuladora cultural aqui de Ermelino Matarazzo. E aí, agora eu vou passando para a galera começar a se apresentar e falar um pouco desse processo. Fechou? Então, Bit, você pode falar para a gente um pouquinho de como foi o processo de pesquisa, a idealização do projeto e a escrita do livro? Legal, boa noite para todo mundo. Sou Felipe Bitti, sou artista visual, faço parte do coletivo Zero Sem Registro. Eu estou no coletivo desde o início, né? Já tivemos outras formações, mas essa que vocês estão vendo aí hoje é a atual. E o projeto começou, né? Não começou como coletivo, começou como um projeto, uma ideia de projeto. E isso aconteceu em 2017, a partir de algumas oficinas de grafite que aconteceram na Casa de Cultura Matheus Santos, lá em Ermelino Matarazzo. E a partir de algumas parcerias ali, de algumas ideias, e já de algumas ideias anteriores, com integrantes até do movimento cultural de Ermelino Matarazzo, começou a se ter a ideia de registrar e mapear pessoas que produzem cultura na Zona Leste, né? E esse projeto a gente escreveu no programa Vai, em 2018, no início de 2018, e a princípio o projeto teve algumas etapas, entre elas foi um mapeamento, né? A gente sentou em diversas reuniões, conversando com outras pessoas do nosso ciclo de nossos contatos e já algumas pessoas que a gente já conhecia, a gente começou a mapear e a trazer nomes para registrar durante esse processo. Foram várias reuniões, e a gente conseguiu colocar mais de 100 nomes nessa lista. Depois a gente foi trabalhando esses nomes e pensando também nas diretrizes, né, para chegar nesses nomes. Um dos itens essenciais para a gente chegar nessas 100 pessoas foi a paridade de gênero, são 50 homens e 50 mulheres. Teve alguns outros quesitos que a gente levou em consideração, às vezes não absolutamente, mas pessoas que ainda não tinham acessado editais. A gente quis fazer uma mescla de pessoas que estavam começando a trabalhar com cultura, pessoas que já tinham trabalhado há algum tempo e já pararam, e pessoas que estão ativas. Então, a partir dessas diretrizes, né, a gente tentou também pegar um pouco de cada linguagem, né, da produção artística, e a gente conseguiu trazer 100 pessoas que a gente achou que tinha a cara desse projeto, né? Lembrando que o Zé se registra um recorte, né? Tem muitas pessoas que produzem cultura na Zona Leste, né? Então a gente quis trazer esse recorte, e depois dessa primeira etapa, que foi esse mapeamento, de conversar e de trocar essas ideias, coletivamente também, pessoas fora do coletivo também trouxeram nomes e ideias para o projeto. A gente partiu para uma parte muito especial, pelo menos para mim, do projeto, que foi o Café Cultural, né? Hoje a gente está fazendo aqui online um café cultural com os integrantes do coletivo, e durante o ano de 2018, durante 3 meses, né, de 2018, a gente começou a fazer esses cafés culturais presencialmente, né? Então, era um bate-papo, como a gente está fazendo aqui. A gente chamou, cada um desses cafés culturais, nós convidamos uma parte dessas 100 pessoas que nós escolhemos para estar no projeto junto com a gente, e a gente foi trocando ideia. Foram 10 cafés culturais, a gente foi tentando
ouvir e conversar, aprender, entender de onde, como são essas narrativas, né? Como é essa produção cultural, em que a gente faz parte, mas existem vários desdobramentos que às vezes você não consegue alcançar sozinho, né? Sempre coletivamente você consegue. E a partir desses cafés culturais, a gente conseguiu reunir materiais durante a troca de ideias, a gente ia digitando, escrevendo, registrando foto, vídeo e o textual dessas trajetórias, dessas narrativas, né? Então, tivemos muitas histórias incríveis e tivemos muitas reflexões ali sobre o fazer artístico, sobre a produção cultural, sobre os vários níveis de dificuldade que é produzir cultura na Zona Leste e em outras quebradas também de São Paulo. E a partir disso a gente foi estruturando o projeto, né? Esse mapeamento foi tomando corpo com dados, informações, né? E registros, que é o que dá nome ao coletivo e ao projeto. Depois desse material coletado, a gente não conseguiu entrevistar as 100 pessoas e ter essa troca de ideia pessoalmente com as 100 pessoas, por questões de agenda. O período do VAI era de 8 meses na época, e a gente tinha um período muito curto para conseguir coletar todo esse material. E a agenda das pessoas também, às vezes, é bem complicada, e você conseguir falar com 100 pessoas, né? Mais de 100 pessoas, conseguir alinhar tudo foi bem difícil, mas boa parte das pessoas, dos produtores, das produtoras, a gente conseguiu trocar essa ideia. Alguns deles a gente já conhecia pessoalmente, outros a gente conhecia o trabalho, ou o trabalho do coletivo, ou o trabalho individual de cada um. E depois de a gente conseguir levantar todo esse material, a gente partiu para uma terceira etapa, que foi levar esse material para 10 artistas visuais conseguirem retratar esses produtores culturais através de obras, né, retratos, cada um em sua linguagem, mas sempre em retrato, né, em artes visuais, e para fazer uma exposição, né? O projeto ele contemplava no final dele uma exposição, e nessa exposição nós tentamos trazer esse recorte de forma textual, que foi mini biografia dessas 100 pessoas que produziram junto com a gente esse projeto, fotos e um retrato, né, artístico de cada um dessas 100 pessoas. E a partir dessa exposição foi um dia muito importante assim também na minha vida, quanto artista e pessoal também. E foi uma celebração assim da cultura assim para gente. Durante essa exposição, tivemos uma atividade que a gente achou que foi muito interessante, que nós colocamos um mapa cultural, né? A gente chamou de mapa cultural, era um mapa da Zona Leste, em que todo mundo que participou do projeto, essas 100 pessoas, elas trouxeram para a gente locais em que elas tinham algum contato afetivo e locais em que a narrativa delas conversava, né, culturalmente durante a trajetória delas na Zona Leste. E a gente pontuou cada um desses locais, cada um dessas localizações, né? E quem foi assistir a exposição, tanto no dia que abriu a exposição, quanto nos outros dias que ela ficou aberta na Casa de Cultura Matheus Santos, pôde também colocar as linguagens e onde ela costuma consumir arte na quebrada, né, na Zona Leste, principalmente. Então, foi um segundo material de mapeamento que a gente achou muito interessante ter, que a gente conseguiu trazer um pouco de informação sobre a gente teve algumas manchas, né, de onde as pessoas consomem cultura. A galera que colou, a gente sabe que em tal parte da Zona Leste ela costuma consumir mais poesia, outra parte literatura, outra parte grafite. Então, o mapa cultural também a gente entende, eu entendo como uma parte muito importante do projeto. A partir disso, isso foi em 2018, aí a gente entendeu que o projeto Zero Esse Registro se tornou coletivo.
né? Então a gente decidiu dar andamento com esse projeto e aí veio a ideia de fazer o livro. Eu acho que talvez a Karine Guerra possa falar um pouco mais sobre essa parte do livro, que ela participou de toda essa parte, não só do registro na primeira parte, quanto também a segunda etapa do projeto, que foi o livro. Aí, se quiser falar aí. Boa noite. Só um adendo legal, que eu, enquanto registrada, eu fui registrada na primeira leva, né, dessas 100 articuladoras e articuladores culturais, e eu não me enxergava produtora, até vocês falarem para mim, olha o tanto de coisa que você produz, né? Hoje eu estando enquanto integrante do ZL Sem Registro, eu entendo até que eu morava na Zona Norte, depois comecei a morar aqui na Zona Leste. Mas a minha atuação, a vida toda artística, foi na Zona Leste. E aí, quando vocês me apresentaram esse. Aí você me fala do mapa, né? O lugar do afeto e o lugar de construção das nossas produções. Acaba que a minha frase até no livro é a Zona Leste me abraçou. E aí, de fato, eu comecei a entender os caminhos, né? E os mapas afetivos que a gente vai criando ao longo da nossa jornada, principalmente enquanto produção, enquanto arte, que a gente vai criando vínculos, né? E aí eu acho legal essa relevância de não só pessoas que moram, mas a atuação, o histórico de atuação. Né? Inclusive eu também queria até trazer mais um detalhe também, que quando a gente pensou no ZL Sem Registro, bem no começo, a gente tinha pensado mesmo algo bem territorial, assim, marcado por linhas assim, de mapas mesmo da Zona Leste. Mas conforme o projeto foi sendo elaborado enquanto ele acontecia, a gente entendeu que essas narrativas não vêm só desse mapa feito de linhas é um mapa diferente. Então a gente entende Zona Leste não só como os bairros e aqueles locais que a gente está acostumado a determinar como Zona Leste, mas também uma zona afetiva em que pessoas que às vezes não moravam, nem a Yas, que hoje faz parte do coletivo, na época ela não morava na Zona Leste, mas ela tinha uma produção cultural muito intensa na Zona Leste e tinha uma identidade muito próxima do que a gente entende como Zona Leste, como ZL. Né? Então, acho que é uma parte importante também falar. Falando do livro agora? Do livro, Boa noite, meu nome é Karine, atuo como pesquisadora e artista visual no coletivo. E, bom, em 2019 a gente resolve, então, fazer nova proposta para o VAI, agora pensando em como ampliar essas formas de registro. Então, a gente chegou na ideia do livro, né? Como imprimir, fazer esse livro pensando em tudo que foi reunido na primeira edição do projeto, né? Então, olhar para todo esse material e a gente estudou tudo isso, coletado, as mini bios, fizemos as revisões dos cafés, dos registros, fotos, e a gente percebeu que cada café naturalmente acabou apontando para um tema. Então, por exemplo, a civirologia, né, que a questão de o artista ter que dar conta de várias tarefas, né, de estar atuando no evento, mas também tem que tirar foto, também tem que fazer o release. Então, esse é um dos exemplos, né? Um dos capítulos é justamente o que a Yas falou, de se entender produtor cultural, né? Então, a gente tem vários casos onde as pessoas começaram a se enxergar dessa forma no decorrer do projeto, né? E até então, elas não se viam assim, né? Nossa, eu sou produtor cultural, e a partir daí, essa conversa, né? Do como se vê, né? Como é esse trabalho na cultura. A gente pensou também desse livro não ter uma característica de catálogo, né? De enciclopédia para não chegar e, sei lá, vou procurar aqui
por ordem alfabética, etc. Então, em cada capítulo a gente apresenta essa reunião de ideias que aconteceu em cada café, né? E os capítulos foram desenvolvidos dessa forma, e os agentes culturais aparecem assim em cada capítulo, depois de discorrer, né? De cada temática. Que mais? Também junto com o lançamento do livro, a gente teve os eventos de formação com a produtora Disparo. E Gustavo e Yasmin podem falar melhor, mas eles eram sobre, enfim, para produtores culturais, falando sobre como montar um portfólio, o entendimento de cada formato, assim, o que significava um release, o que era uma mini bio, de entender esses formatos e qual que era o formato adequado para cada situação. Aí depois eles podem falar. E aí o gancho para o que a gente estava fazendo antes da pandemia, que é uma pesquisa para a segunda edição da exposição, né? Então, levantamento de mais 100 produtores culturais e novos artistas para produzir essa segunda exposição. Eu queria puxar também uma coisa que eu acho legal também sobre o livro, que, como você comentou, e só para complementar, a gente entendeu também o livro como um outro formato de registro importante para se ter, né? Até então, era um registro ou digitais, né, com fotos e vídeos e textos mais em formato digital, e também as obras, né, que também são uma forma de registro, mas até então a gente estava conversando com um público muito mais próximo, né? São as pessoas que acabavam sabendo que teve a exposição, ou que parentes levaram, ou pessoas próximas a quem foi registrado, colou na exposição e tal. Então, o entendimento também do livro como um outro tipo de registro para alcançar outras pessoas, e que a gente não alcançaria fazendo eventos ou fazendo algum tipo de publicação na internet. Então, a gente achou interessante. Inclusive, a gente distribuiu alguns dos livros para pontos culturais em que a gente achou importante esse livro estar circulando, geralmente na Zona Leste, e também em bibliotecas, né, que a gente achou também interessante esse material. E a gente entendeu como um registro importante, né, para dar longevidade também à história e à biografia dessas pessoas que estão registradas, né, nesse projeto. Queria falar só disso. E aí eu acho que dá para puxar, aproveitar o gancho para puxar o que a gente estava falando dessa importância do Zona Leste sem registro para o reconhecimento dos produtores e produtoras culturais. E aí, como até a oficina que eu e o Gu demos, né? Como que vocês viram que isso reverberou na galera? Eu acho que o Gu pode falar nessa introduçãozinha aí como é que foi essa oficina, qual é a pegada. Mas aí depois acho que o Doug pode vir falando como que ele sentiu, né? Tanto esses coletivos agora nesse período de pandemia, mas como foi esse gancho da Zona Leste, dos L sem registro, para os coletivos da Zona Leste? Como que reverberou, né? Então, acho que... Massa. Salve, salve, galera. Sou o Gustavo, faço parte do coletivo ZL Sem Registro só a partir desse ano, mas por conta da sede do coletivo, de várias atividades acontecerem na ocupação, onde eu atuo também, já tenho acompanhado há bastante tempo o trabalho de todo mundo, e eu acho que é um pouco sobre a oficina de portfólio que a gente fez esse ano, inclusive, se eu não me engano, né, que o tempo está meio perdido, mas foi esse ano. Eu acho que ele é muito isso que a Yas falou, né? Ele vem para completar um ciclo. Então, se a gente entende que o processo de se entender enquanto um produtor cultural, que foi construído ao longo dessa trajetória dos cafés culturais, na sequência disso, você já proporciona para esses artistas poderem ter um portfólio, e isso acaba abrindo várias portas, tanto para você acessar editais, quanto para você
mandar propostas para o SESC, foi uma oficina bem ampla, né, que a gente passou por vários tipos de formatos, muito pensando também em formas de registro desse trabalho, né. Então, foi bem potente nesse sentido. Acho que da oficina tivemos alguns resultados importantes, né, acho que a galera teve uma facilidade para poder mandar seus projetos para o VAI depois disso, né, inclusive o resultado saiu semana passada, né, e, enfim, foi bem potente. Então, para além desse trabalho de mapeamento do ZL, para além desse trabalho de construir essa narrativa, de entender esses personagens da Zona Leste enquanto produtores culturais, ainda conseguiu dar meio que mais uma conclusão no ciclo, no sentido de montar esses portfólios e possibilitar esses acessos, sabe? Então, eu acho que o ZL vem construindo uma trajetória muito interessante, muito potente para os artistas. Acho que agora, se o Doug quiser falar um pouco aí de como que ele tem sentido isso nesses tempos aí de pandemia. Salve, galera, firmeza? Sou o Douglas, estou desde o começo do coletivo, ainda me recuperando um pouco, estou meio zoado, fiquei meio doente esses tempos. E aí também é um tempo de pensar, né, mano, de refletir, entender o impacto que tem a Zona Leste culturalmente falando, né? Eu vi que a Juliana Fernandes comentou aqui na live, falou que adorou o livro. Na pandemia, esse livro chegou para muitas mais pessoas, a gente conseguiu fazer uma venda dele, conseguiu fazer uma distribuição, levou para lugares onde a gente não conseguiria normalmente, não teria tempo para conseguir distribuir da forma que foi distribuído, e rolou legal. E nesse período, nessa última semana, eu andei pensando muito sobre a função que o ZL vem cumprindo na Zona Leste, né? E aí, mais do que isso, ele se conecta muito com o programa que era o Agente Comunitário de Cultura. Eu acho que o que o ZL faz é a expansão desse projeto que, infelizmente, foi extinto. Então, em 2015 e 2016, a gente tinha vários agentes comunitários de cultura trabalhando por território e conectando pessoas que fazem arte. Basicamente, era isso. E esse programa acabou, mas o ZL acabou cumprindo essa função. Hoje a gente consegue colher resultados de pessoas que, como a Yasmin mesmo falou, não se via produtora, e hoje ela está dentro de um coletivo dando oficina de produção, tá ligado? Mas se a gente colocar uma lupinha maior aí, a gente vai ver que a gente conectou muita gente, muitas pessoas que não se conheciam através desses cafés culturais, se conheceram, trocaram conhecimentos, tecnologias, e que formaram parceria até hoje. Pessoas que não produzia tanto olhando para a Zona Leste, e hoje tem o seu foco total numa produção da Zona Leste, e a gente também viu a expansão de coletivos se reconhecerem enquanto coletivos também, que é algo bem complexo. Parece simples, a gente vive dizendo sobre coletividades, coletivos, grupos de artistas, mas é difícil hoje você saber como montar um coletivo, o que é ser um coletivo, como que é esse trabalho para além do umbigo, como que é esse pensando em território, pensando numa articulação maior do que você enquanto artista só, tá ligado? E é mais difícil na periferia você se encontrar enquanto artista. Então você chegar e assumir para você, para sua família, para o seu espelho, eu sou um artista. O processo, além disso, é você saber, além de artista, eu sou um produtor, eu sou um fazedor de cultura no meu bairro, e eu tenho uma importância com isso. Eu vi que o Éder está assistindo a live também. Éder é um professor de capoeira que, para mim, eu tenho um respeito enorme, e ele chegou aqui com um projeto pequeno, ele, 3 alunos, hoje ele tem um projeto gigantesco, tá ligado? E vai muito além da capoeira, ele fez algumas apresentações dentro das bibliotecas do bairro, tá puxando rodas de cantiga, então, para além da dança também, da capoeira, da brincadeira da capoeira, do jogo, ele tá vindo com essa parte musical, expandiu os horizontes. Mas o Labuta das Chanas também é um coletivo que acho que a Yasmin tem total propriedade para falar sobre isso, como que o Labuta veio crescendo também. Então, nesses 2 anos de processos que a gente vem pesquisando esses coletivos na Zona Leste, a gente vem entendendo como cresceu e como ficou mais fácil de tomar forma. O VAI ajuda muito, ele é um grande incentivador, mas mais do que o VAI, na pandemia agora a gente viu o Bataquerê se virar e fazer um trabalho social, assistencial muito importante na Vila Santa Inês.
A Michelle, que está registrada no livro, teve um trabalho fundamental na Ocupação Coragem, lá, o Quebrada Solidária, continua com as ações por lá ainda. Teresa de Benguela, cordão que fez o cordão Domingo Agora. Paula Iani está fazendo um trabalho muito importante também, trabalhando com palhaçaria. Então a gente sentiu algumas evoluções desses personagens que a gente registrou durante um período, tá ligado? E eu acho que a função do ZL nada mais do que assistir e conectar essas peças fundamentais para a Zona Leste, culturalmente falando. Massa. Acho que os cafés culturais, eles tinham essa vibe mesmo de conexão, né? Acho que todo mundo que está aqui, principalmente eu e o Doug, a gente está no dia a dia da ocupação, e a gente fala da ocupação cultural Matheus Santos, aqui em Ermelino, e a gente fala muito sobre o trabalho em rede. E aí, o quanto eu falo também, enquanto Labuta das Chanas, que a gente acessou o VAI, participamos da oficina, junto com o Gustavo, do VAI, né? E a essa pequena mentoria. E aí, quando a gente se encontra enquanto rede, a gente acaba crescendo junto, né? Não tem um sobe e puxa o outro, tem todo mundo sobe em bloco, né? E eu acho que isso era uma coisa... Olha que da hora, desculpa te cortar. O Rodrigo Maia, que é lá... O Rodrigo Maia, lá em 2018, é um psicólogo, ele trabalhava no CAPS aqui, e aí ele mandou uma mensagem agora falando que a saúde mental de Ermelino aprendeu muito com a gente. Eles também formaram um coletivo, né? A gente fala muito sobre coletivo cultural, mas o Rodrigo formou um coletivo um pouco diferente. Ele formou um coletivo de pessoas que trabalham com saúde mental e que é de extrema importância. Mas olha que louco pensar que o Zona Leste Sem Registro tem um foco na cultura, mas a gente abrange, cultura é transversal, ela passa por várias partes, tá ligado? E a saúde mental fez saraus, fez um monte de coisa. Sim, e até isso é um dos pontos muito brisas, velho, que a gente tem quando a gente está lendo o livro, é de ver essa diversidade de trajetórias, não só de linguagens desses coletivos, mas o quanto as origens desses coletivos são muito diversas, né? Dentro das categorias até dos livros que a Karine estava falando agora há pouco, a gente vê lá que tem um sobre as políticas públicas, né, principalmente, né, a relação dos coletivos com o VAI, principalmente como uma dessas políticas, do agentes comunitários, como o Doguinha citou, e muitos coletivos nascem direto no contato com essas políticas, mas, em contrapartida, a gente tem a civilologia também, coletivos que nunca acessaram, que às vezes não sabiam nem o que essas políticas, né, e aí como o ZL conseguiu abarcar essa diversidade e, ao mesmo tempo, realizar essas trocas, né, de coletivos que nunca acessaram, entender que existe esse caminho e, ao mesmo tempo, aqueles coletivos que muitas vezes ficam presos a essas políticas poderem também entender que dá para você fazer isso de forma independente. Sem necessariamente você acessar essas políticas, é possível você se manter, né, como é o caso do ZL, que acessou o VAI por 2 vezes, esse ano a gente não conseguiu, mas a gente vai continuar produzindo da mesma forma, né, então acho que essa diversidade que o livro traz e retrata muito bem foi fenomenal, assim, um dos pontos muito, muito fortes do livro, ao meu ver. E até falando dessa transversalidade do ZL, a gente tem a parte do Em Memória, e aí registrou a Nelly, né, que é uma obstetriz, então eu acho que a Ká pode até falar dela, que a arte foi feita pela Karine Guerra, a arte que está no livro, dá para ver aqui? Essa é a Nelly. Dá. E aí como que a ZL Sem Registro expandiu os olhares e colocou um novo óculos ali para olhar a atuação da gente na periferia, porque a gente não é uma coisa só, né? Então, como que foi esse olhar para Nelly? Porque nem eu estava, né, nessa curadoria. E aí, já expandindo também para esse coletivo que não é só cultural em si, né? Essa entrada da Nelly teve vários fios, assim, né? É delicado, mas ao redor da figura dela tem dá pra gente pensar
enfim, questões relacionadas ao corpo da mulher e como a gente acessa essas informações de violência médica, da escolha sobre o próprio corpo. Eu fico, enfim, é delicado para mim. Eu não tinha, não a conhecia, conheci no ZL. O Gustavo tem uma ligação, mas acho que eu fico mais tranquila de você fazer essa. Mais direto. Eu não estava no coletivo, no ZL, né, na época também da curadoria, mas a Nelly, para quem não sabe, foi uma obstetriz, né, formada pela EASH, então, com atuação também no território de Ermelino, chegou a atuar em algumas unidades de saúde, hospitais aqui em Ermelino também, e essa parte do livro do Em Memória são pessoas que se foram, né, e ficaram esses registros para que a gente nunca apague da memória. A Nelly foi vítima de feminicídio, né, ela foi assassinada, e a gente registrou o trabalho dela entendendo exatamente, aí, ao meu ver hoje, né, acho que essa transversalidade, né, entendendo que quando a gente está falando de uma obstetriz, que para quem não sabe é uma parteira, né, no termo que a gente conhece melhor, o trabalho dela atravessa muitas questões culturais, né? E a militância dela não era só pela humanização do parto, que já é uma pauta gigantesca, mas era também pensando na cultura, contra a cultura do estupro, contra vários outros elementos que nos atravessam na sociedade cotidianamente. Então, eu não estava dentro do coletivo na época, mas eu lembro que a gente teve alguns diálogos do porquê que ela poderia entrar assim, nesse mapeamento. Tem outra curiosidade bem legal, que a família da Nelly veio ver a exposição. Eles são do interior, e quando souberam da homenagem, eles vieram conhecer a exposição, viram o trabalho que a Karine Guerra fez fora da... Tirando o Zona Leste sem registro, a Karine Guerra já tinha registrado a Nelly também, né, no muro aqui da ocupação, e a família veio do interior para conhecer essa homenagem. E aí isso mostra a importância que tem quando você faz um registro, quando você pega um livro e publica uma pessoa, ela tá indo muito além do que a gente pensa, né, mano? A família lá do interior falou, alguém ainda lembra da minha filha, ela tá registrada ali, vamos lá conhecer esse trabalho. Foi bem emocionante conhecer o pai dela, o tio dela, foi bem legal. Massa, acho que... E aí, gente? Tem uma pergunta aqui que a galera mandou no Face, que é qual foi a parte mais complexa ou mais sensível durante os cafés que foram realizados aí? Alguém se arrisca? Eu posso arriscar, chutar para mim. Primeiro, a complexidade de você conseguir alinhar e conversar com 100 pessoas. Tipo, tudo que era feito no projeto era multiplicado por 100. Então, os mínimos ajustes ou coisas mais aparentemente fáceis, era tudo multiplicado por 100. Então, se você ia mandar uma mensagem para uma pessoa, era vezes 100. Se você ia convidar, vezes 100. E aí você conseguia achar um horário, um dia e horário que se alinhe com o que o coletivo precisava fazer, com o que as pessoas podiam colar, né? Era bem difícil, assim, era uma parte bem delicada. E teve uma parte também, voltando um pouco sobre a questão do que a Yas falou, que a gente comentou sobre não se reconhecer produtor cultural. Em um dos cafés, a gente teve um episódio em que um dos representados pegou e teve uma fala. Ele falou, não sei porque vocês me chamaram, eu não me vejo como produtor cultural, eu acho que muitas pessoas poderiam estar aqui no meu lugar e eu não acho que eu deveria estar aqui. E foi, eu acho que logo no segundo, no terceiro café cultural, e a gente, na hora a gente ficou assim, mas esse tipo de fala é realmente o que a gente, na época a gente entendeu direito que era o que a gente procurava. Registrar também pessoas que não se veem naquele local de ser produtor.
né? Pessoas que produzem e que fazem isso, às vezes tão... É uma coisa tão natural, às vezes, você produzir, às vezes não só algo cultural, às vezes você produzir na quebrada algo que seja coletivamente, né? Criar algo coletivamente, que às vezes não é só cultura, às vezes é levantar um barraco junto, às vezes é fazer alguma atividade coletivamente. Então é tão natural criar e fazer as coisas acontecerem que a gente não percebe o que a gente faz. Muitas pessoas durante o Café Cultural não lembravam de nem um terço do que tinham feito, e aí, conforme ia falando, ia lembrando, não, mas eu fiz aquilo, mas eu fiz aquilo, mas eu fiz aquilo. E aí, quando ia ver, já produziu muitas coisas, muitos eventos, muitas atividades, e não sabia, e não se entendia, porque é natural, você vai fazendo, e a gente não tem esse olhar, às vezes, eu digo eu quanto artista também, de poder registrar o próprio trabalho, de ter um registro adequado disso, e a gente acaba que não se entende como produtor cultural, como artista, muitas das vezes, por não receber dinheiro para fazer isso, acaba-se que não se entende aquilo como uma profissão ou como algo que seja valorizado, mas tem muito valor. Então, nesse episódio, que foi muito delicado, uma das pessoas falou, não sou produtor, e a gente falou, exatamente por isso que você está aqui, porque você não se enxerga como produtor, mas conforme ele foi falando o que ele já fez na quebrada, a gente falou aí, tipo, você já produziu muito aqui, então essa foi para mim foi uma situação bem delicada, mas que foi importante para o projeto. Assim. Ela tinha que acontecer. Sim, e nesse momento aí eu lembro que a Josi Nascimento também questionou, né? Assim que o Eduardo questionou que não merecia estar no projeto, ela falou, mas se você não é produtor, eu também não sou. E aí eles começaram juntos a entender o que é o processo de produzir na quebrada, né? A Josi, que é da Moca, o Eduardo é aqui do Jardim Verônia, e aí mesmo com essa distância eles começaram a ver, a gente faz a mesma coisa em espaços diferentes e não somos produtores. E aí o Zona Leste vem e mostra que são sim, tá ligado? Mó brisa, foi mó legal esse Café Cultural. Mas eu acho que teve vários, teve um muito legal quando o Yunen começa a conversar com a Marlene, e aí o Yunen começa a perguntar para ela, né? Ela que tem, tipo, mais de 20 anos de militância pela cultura, e o Yunen chegando agora, eles começaram, tipo, virou um semi-café dentro de um café cultural. Isso também foi bem legal, marcou muito. Inclusive a Josi que você comentou, né, voltando também falando sobre as várias atuações que a gente entendeu como cultura também, ela tem uma grande atuação, a parte da atuação dela que ela falou no dia do café foi com relação à moradia, né, a luta por moradia, que a gente entendeu também como uma das vias da cultura, principalmente na quebrada, né? Então, que não necessariamente é um artista ou um músico, etc., mas que tem uma produção muito voltada à cultura, que a gente tem também moradia, luta por moradia, como uma das linhas da cultura. Sim, acho que nesse momento de pandemia apareceu várias outras frentes também, né, Bit? Acho que todo mundo que articulador, hoje o produtor cultural da quebrada, ele trabalha muito mais entregando cesta, pensando em conscientização de máscaras, do que com cultura em si, né, mano? Então, eu acho que os próximos Zona Leste Sem Registros vai vir com as figuras que teve um papel fundamental nesse processo de pandemia, né, mano? Nesse tempo que eu peguei Covid, eu fiquei pensando muito sobre isso, né, mano? Falei, caralho, será que eu vou morrer? Você fica brisando nisso, né, mano? Caralho, fiz mó corre pra morrer agora, tio. É isso mesmo? E você começa a refletir, tipo, mano, valeu a pena, mano, valeu. Tipo, entregamos coisa pra porra, fizemos coisa pra caramba, valeu a pena. Tipo, esse é o resultado. Tipo, não era o que eu queria, mas é o resultado que pode ser possível sim. Então, como eu pensei isso, uma pá de gente pensou, tá ligado? Uma pá de gente que tava na linha de frente aí pensou e que vai ser registrado mais pra frente, né, mano? Ou iniciou o trabalho agora e vai ser sentir o gostinho ali de ser um
um produtor comunitário ali, sentiu que consegue reduzir os danos da pandemia na quebrada, e isso também é prazeroso. Hoje eu admiro muito mais quem trabalha com assistencial, tá ligado? Admiro muito. Tem que ter uma força que, meu, é muita energia. Você tem que ter muita energia, ser focado para não se emocionar, senão você se emociona o tempo todo, é foda. E é muito invisível também. A Yasmin, né, que eu diga, né? A Yasmin que eu diga. O tempo todo. E aí é um lance de se... Ai, desculpa. Pode falar, falei. É um lance de se ressignificar também. Enquanto artista, você entregando aquilo ali, você fala, puta, não é o que a gente é prazeroso, assim, de falar, caraca, eu queria fazer um show, eu queria produzir alguma coisa. Mas você ressignifica aquele contato com aquela pessoa, né? O único contato que você está podendo ter naquele momento. Então, até a gente entregou algumas máscaras, também álcool em gel, com a galera do Prateleira em Quadrinhos. E aí eles se vestiram de palhaço, né? Eles também são clown. E eu olhei aquilo e já falei, caramba, já me satisfez em todas as minhas instâncias de artista e da necessidade da quebrada também. Então, quando a gente não conseguia ter essa frieza só de conseguir focar e até ser ali focado no assistencial, e aí a gente conseguiu passear nas nossas articulações culturais, né? A gente conseguiu abordar de uma maneira diferente para ser mais leve para a gente, que todo esse perrengue está acontecendo, tudo que a gente está vivendo, também esbarra nesse lugar de não estar sendo criativo, né? De não poder colocar essa criatividade do ser artístico. Mas aí a gente ressignifica, estando no lugar que é a ocupação cultural Matheus Santos, e as necessidades que a gente está tendo no olho de Hermelino Matarazzo, né? Já me satisfez, assim. E aí entender esse novo artista que beira ali o emergencialismo, que entende o território que está, né? Tipo, ele se entende e conhece de fato a necessidade da comunidade que está. A pandemia fez todo esse boom, assim. Ó, que da hora. O Eu do Paixão tá dando um salve. Falou, salve, galera, muito axé. O Eu do Paixão é um dos mais velhos registrados no livro, né? Ele também corre há muito tempo aqui. E aí, no Café Cultural, eu lembro que o café que a gente teve com ele falou das primeiras... que ele trabalhou na primeira loja de fotografia aqui de Hermelino Matarazzo, né? Que é uma fotografia de filme ainda e tal. E aí foi super rico também essa troca de gerações, né? Esses dias eu tava conversando com a Glauce, que hoje faz Criar, que é um novo audiovisual. E eu falei para ela, o Eu do Paixão é fotógrafo, mano. Ele trabalhou com fotografia durante muito tempo. E aí é uma troca de geração total. Ela não... Sério? Eu falei, sério, mano, trabalha com fotografia. Então essas memórias também é muito importante a gente trazer e manter viva essa memória ainda, né, mano? É mega importante. Ô, Doug, aproveitando aqui o gancho, a Ana Paula perguntou como que foi os desafios do mapeamento em si, né? Como chegar nesses 100 nomes, ainda mais tentando respeitar esse critério de paridade de gênero, né? E mais do que isso, acho legal já engatar e falar sobre a pesquisa que está em andamento agora, né? Que esse mapeamento da primeira exposição e do livro foram de 100 nomes, mas agora a gente já está bolando aí uma segunda exposição, enfim. Como que... Cara, os 100 primeiros nomes foi... mano, a gente achou que ia demorar muito para chegar, mas eu lembro que nos 2 primeiros encontros a gente já tinha muito nome, mas que a gente ainda não tinha peneirado, era um vômito ali, todo mundo, eu lembro que cada um veio com alguns nomes, e aí a gente fez esse exercício. Na época, acho que era eu, o Beat, o PG, a Rabi e a Karine, 5 pessoas, isso mesmo. 5 pessoas, cada um 20 nomes, já dava os 100. Mas depois a gente começou num processo de entender cada nome. E aí eu acho que é a parte mais gostosa da pesquisa. Quando você vomita, você fala, beleza, tudo bem, a gente tem 180 nomes, mas vamos conhecer a história de cada um, por que essa pessoa tem que estar. Aí você começa a entender e colocar uma lupinha em cada pessoa. Isso é o processo mais da hora. Porque aí mesmo você conhecendo, eu conhecia um lado da Mônica. Quando a gente foi pesquisar ela, eu conheci outro lado, conheci que ela já colava em sarau há uma cota, ela era da Zona Sul. Então você começa a conhecer de verdade a pessoa, entender o processo, e aí você sempre encontra uma lógica. Por isso que essa pessoa produz assim.
Por isso que essa pessoa faz isso. Você começa a entender os contextos das coisas. Quando você amarra uma história junto, tudo faz sentido. E aí, na real, é muito mais peneirar do que ter que criar nomes, porque existe muito produtor. Hoje, se a gente pegar um lápis e um papel agora, a gente levanta mais 100 nomes da Zona Leste que faz um trabalho lindo e que ninguém vê, tá ligado? É muito, infelizmente, é natural. A gente tem material para fazer 10 edições do Zona Leste, tá ligado? E quando E você a gente terminar já essas... começou, né? A gente começou a selecionar esses nomes, já entramos em contato com muita gente. A gente não foi contemplado pelo Vai 2, mas vamos dar seguimento aí ao projeto, né, Du? Sim, com certeza, com certeza. Até para mostrar que a civirologia que o mestre Sorol tanto fala, ela é funcional, na prática rola de boa. Mas é isso, a gente. Só que agora a gente já criou, agora nós 5, o time mudou. Acho que agora a gente tem um caráter mais de pesquisa, então, tipo, acho que foi muito mais fácil nós chegar nesse 100 segundos nomes do que os 100 primeiros. Acho que nessa edição foi muito mais fácil, porque a gente já compreendia o que era o Zona Leste. No primeiro, a gente estava tomando forma ainda, a gente nem se reconhecia enquanto pesquisador, que era um nome mega distante para nós. Hoje a gente já sabe que é um coletivo de pesquisa, que a gente... Hoje, essa semana, a gente estava pesquisando quantos coletivos da Zona Leste acessou o Vai, tá ligado? E aí a gente chegou em nomes maravilhosos. O Reação Hip Hop pegou, o Labuta das Chanas, Banda Chá da Tarde, no Vai 2, Teresa de Benguela pegou, as Pretas Bás, que inclusive estão registradas no Zona Leste, acessaram pela primeira vez. Então, tipo, a gente consegue ver vitórias muito importantes. E hoje a gente é um coletivo de pesquisa que mergulha nessa produção da Zona Leste. Como eu falei no começo, a gente faz o trabalho de um agente. A gente é esse agente conector. Tem gestor de equipamentos públicos de cultura que me liga perguntando: eu tô com um bagulho aqui é o mês do rock. Você conhece alguma banda de rock da Zona Leste? E sempre tem. Aí a gente consegue conectar as pessoas, tá ligado? Mas a gente virou meio que essa referência. Eu quero contratar os que têm consciência, né? Quero contratar um coletivo de samba, mas que seja da Zona Leste. Tem, tá ligado? Um coletivo de balé da Zona Leste. Tem, tá ligado? Isso é um negócio muito rico. muito da hora que você falou, mano. Dessas conexões que vão acontecendo, porque eu tive o privilégio e a bucha de ser a primeira revisora das mini bios, né? Que na época foi para a exposição. E aí a gente sabe que todo coletivo faz um milagre com Vai. E aí, quando eu fui lendo as mini bios, eu fui fazendo um mapa na minha cabeça. Porque às vezes as pessoas não se conhecem, mas elas têm um dedo que chega ali. Então, quando a gente falou do Mobilize, que era um coletivo que o Doguinha fazia parte, a gente tem um tanto de outras pessoas que tiveram contato com o Mobilize. A gente tem, tipo, querendo ou não, você tá à distância de uma pessoa. Eu via sempre isso, assim, lendo as mini bios, eu percebia que todo artista aqui da Quebrada, da Zona Leste, ele tá praticamente à distância de uma pessoa e a gente desconhece, não conhece o corre do outro. Então é até um convite para quem quiser ler e fazer essa pequena investigação, sabe? Tipo, nossa, eu vi o Mobilize repetiu não sei quantas vezes, eu vi o outro que se repetiu, o Pombas Urbanas, que também foi uma referência do início. Então a gente vai percebendo que esse é até um lance, se tiver geógrafos, alguém, para fazer um gráfico, estudar isso daí, porque dá um caldo mesmo. A gente tá muito perto de todo mundo aqui. São 100, mas são pouquíssimos, né? Oi, Yas. E você vê que é um influenciado pelo outro, né? Sim. E é muito interessante também que nem você comentou agora sobre essas ligações. Algo que acontece muito no grafite, por exemplo, é você saber quem faz o trabalho, conhecer, às vezes há anos, o trabalho, o desenho da pessoa, só que a pessoa que faz aquilo não tem uma forma, você não conhece o rosto, você não sabe como que é a pessoa, você nunca conversou com a pessoa. E aconteceu isso muito nos cafés culturais, de pessoas conhecerem muito o trabalho umas das outras, de todas as linguagens, não só do grafite, de várias linguagens. Às vezes conhecer o coletivo em que a pessoa participou
e não conhecer quem são as pessoas por trás daquilo, as pessoas que realmente fazem aquilo acontecer. Às vezes a identidade das pessoas ficava atrás de um coletivo ou de um projeto e não sabia se qual que é o rosto dessas pessoas, né? Então, durante os cafés foi muito interessante também ver como as pessoas falavam, nossa, mas eu conheci o seu projeto, ou eu estive na sua peça, e eu não sabia que era você. Então, isso foi uma coisa muito interessante, assim, que aconteceu. E voltando também ao que o Doguinha falou sobre essas conexões, e que a Yas também falou, né, desses ciclos, assim, né, o próprio ZL Sem Registro, a ideia já existia há um tempo, mas ela tomou forma também depois de uma formação que foi feita com o Gustavo lá e com o chapéu que foi registrado na época do ZL1. Então, o projeto foi escrito para o VAI, por exemplo, depois de uma formação com o Gustavo, com o chapéu. E aí depois coletivos que participaram dos cafés culturais, que participaram do ZL Sem Registro, acabaram e fizeram a formação com a Disparo, acabaram também entrando em outros editais. Então, foi um ciclo. Por exemplo, teve alguns projetos que, ao participar do ZL, encontraram também outros pontos em que poderia ser registrado. Por exemplo, da Nazura, que ela foi uma das artistas que desenhou os produtores na primeira edição, com o ZL, em trocas de ideias, e ela conhecendo o projeto, e ela participando do projeto, ela escreveu depois um projeto para o VAI, em que ela, mais no audiovisual, em que ela registrava essa dificuldade em ser produtor cultural e ter que trabalhar no telemarketing, por exemplo, ou ter que trabalhar, ser professor e ao mesmo tempo produzir na cultura no final de semana, e na semana ter um trabalho formal, etc. Então, vários projetos acabaram, o Entrelinhas também, com a Raab, que ela trampou no coletivo dos Elis Registro, e ela foi trazendo essa pesquisa de narrativas de bairros, né? E que foi agora contemplado com o VAI. Então, vários outros projetos acabaram também se complementando e se juntando e nasceram também de questionamentos que saíram do ZL, depois de participar do ZL também, que eu achei legal isso. E eu acho muito bonito a forma como o ZL, ele dá corpo pra gente, né? E eu falo dá corpo num olhar sensível. A Karine foi quem me retratou e foi a primeira vez que eu me olhei de uma forma retratada e registrada, fiel da maneira que eu sou, né? Quando você olha, você fala, caramba, eu me identifico com essa pessoa, né? Eu olho para ela e eu falo, caramba, que da hora. Então, como que o Zona Leste ele também tem o cuidado e a sensibilidade de dar corpo e dar esse olhar artístico também para a pessoa. Então, no livro não tem só as fotos, tem as artes também, e aí uma das, como você falou lá no começo, uma das etapas é a exposição. Então, eu acho isso muito, muito foda, assim. Eu uma vez até perguntei para Cá como é que é registrar no ZL Sem Registro, porque ela faz muito retrato. Só que no ZL Sem Registro é totalmente diferente, né? Quando eu falo para minha mãe e para o meu pai que eu tenho uma arte minha, que eu mostro o livro, e aí eles olham aquela releitura de mim, sendo eu mesma, tá ligado? Uma coisa contemporânea, mas é isso, acho que deu para entender. E esse cuidado que vocês têm. Então, Cá, como é que eu vou fazer a mesma pergunta, porque eu acho que, de fato, a releitura que você fez de mim, todo mundo fala que ficou melhor do que o original. Mas eu acho uma releitura muito sensível, e eu vejo que a proposta do ZL é manter a identidade do artista, né? Do artista visual que vai fazer essa releitura da foto. Como é que é esse jogo aí de... Então, na criação da concepção da exposição, a gente pensou, né, como a gente pode pensar o registro. Então, tem o textual, tem o fotográfico, você vai ver a pessoa ali, e muitas das vezes, a maioria das vezes, como a pessoa estava no café, que o Douglas fez, a maioria dos registros.
e também o registro poético, né? Que é como cada artista viu, com base. A gente já tinha todas as mini biografias, né? Então, a partir disso, como seria olhar para esse produtor? E para mim foi muito emocionante. E ainda mais no dia da abertura da exposição, onde vários, assim, a maioria dos registrados estavam lá. E eu encontrei quase todas as pessoas que eu retratei, e foi muito emocionante. Eu estava muito nervosa, ansiosa de será que essas pessoas como que elas vão ver isso, assim? E foi muito emocionante, assim, as reações foi muito legal. Eu estava muito nervosa, assim, cada pessoa que chegava foi um dia muito É especial. que também vocês fazem um combo, né? A gente olha ali, tem a nossa foto, uma arte, uma mini bio, é um combo de emoção, assim, que você fala, meu Deus. E a segunda E no dia, promete também, porque tem um monte de gente, né? e no dia Sim, também foi novos muito legal artistas. você ver esses encontros também, né, mano? Foi só um pretexto para 100 produtores culturais se encontrarem também. Só em ter 100 produtores no mesmo espaço já é muito rico. Eu acho que a sensação que eu tive no dia da abertura da exposição foi, tipo, como a Zona Leste é foda, tá ligado? Tipo, sou barrista pra caralho mesmo, tipo, não é novidade pra ninguém. Mas quando você vê, tipo, 100 produtores ali de várias gerações se encontrando, tipo, o Caroço e o Nômade, que são pessoas próximas do território ali, Guaianazes, mas de gerações diferentes, aí você, todo mundo no mesmo espaço, se olhando e se reconhecendo em uma exposição de arte na periferia, mano, é uma magia o bagulho, tá ligado? Porque primeiro que você já pensa em exposição de arte é centro. Não, a exposição é na quebrada. Além de ser na quebrada, os protagonistas disso tudo são produtores da quebrada. Putz, você é louco. É riqueza demais, tá ligado? Foi muito lindo para mim. No dia ver tudo se concretizando assim, você fala, porra, valeu todo aquele escorre, né, Bitch? De cortar madeira, de putz, nossa. Ficar madrugada cortando madeira, né? Nossa, foi louco. Quem mandou querer fazer um fomento não vai, né, gente? Mas eu acho que é isso, já tá acabando. É tudo multiplicado por 100, mano. Isso que acaba... Ao mesmo tempo que dá mais trabalho, quando você termina, você fala, porra, quanta gente participou disso com nós, assim. Então, é muito... É, o desejo de dever cumprido também é multiplicado por 100, né? É tipo... Exatamente. É isso mesmo. Inclusive, É isso a gente mesmo. está agora, que nem vocês comentaram, a gente está fazendo o segundo... A gente está estudando a segunda edição da exposição, a gente está pensando em outros sem nomes, já conversando, né, com algumas pessoas que nem a Yas falou. Vamos convidar outros 10 artistas para retratar essas pessoas. Hoje, o formato que a gente está levando vai ser 100% virtual, a gente conseguir essas reviews, a gente não vai ter mais um café cultural presencial, pelo menos por enquanto. Então, a gente vai ter esse café, vai ter essa conversa com essas pessoas, com esses produtores, e a gente pretende, o quanto antes, lançar essa segunda edição, que não seja presencial, que seja virtual. A gente está pensando ainda, assim como está todo mundo ainda assimilando tudo que está acontecendo, de como que pode ser isso, e como que pode ser isso com respeito ao trabalho dessas pessoas, né? A gente prefere fazer na hora que a gente tiver certeza que isso vai ser respeitoso com o trabalho desempenhado dessas pessoas e tal. E todo mundo com saúde também, todo mundo bem. É isso. Acho que é da hora falar também que a exposição Zona Leste Sem Registro tá lá na Ocupação Coragem. Infelizmente a ocupação tá fechada, mas de final de semana tá rolando Quebrada Solidária, então vai lá, leva um arroz, leva um alimento não perecível para eles, já dá uma olhada na exposição. Vai ficar lá por algum tempo, até que a gente consiga outra casa para ela, outro lar. E aí vai. A ideia não que seja uma exposição de gaveta, ela vai ficar rodando aí por toda a Zona Leste. E logo mais tem a segunda edição. Queria agradecer a Biblioteca Cora Coralina por acolher a gente, por ceder esse espaço, que é na Zona Leste também, ali, Guaianazes também, território ali de Aloysio Letra, Elaine Mineiro, tem um monte de gente boa lá, Jongo dos Guaianazes, tem muita gente boa por lá também. É isso, galera. Fiquem em casa.
boa para nós. Estou me recuperando, para quem estava na dúvida, estou bem, estou quase 100% aí. Estou com a barrinha zero de novo, voltando na ativa. É isso. Valeu, gente. Gratidão. Muito obrigado. Tamo junto. Entrem até nas a redes próxima, do hein? Zé Sem Registro, que tem todo mundo lá, tem todos registrados lá no Zé Sem Registro. Fechou? É isso. Falou, gente. Valeu. É nóis. Obrigado. Valeu.